Alô você! Boa noite! Como vai? Segunda-feira, estamos começando mais uma semana e começando da melhor forma possível, aqui no nosso podcast favorito, agora todas as noites de segunda-feira, para você começar a semana bem informado, com alto astral, de um bate-papo leve, suave, com temas relevantes, com histórias potentes e que certamente impactam e impactarão a sua vida. Você já sabe que o nosso Dois Dedos de Prosa é esse espaço onde vozes potentes, onde histórias inspiradoras e extraordinárias se encontram para inspirar você a expandir e transformar a sua mentalidade. Consequentemente, levar você para mais perto do sucesso. Sucesso que necessariamente não tem que ver com quantos zeros estão no seu Pix. Dinheiro, resultado financeiro, tudo isso é muito bom e é um dos indicativos de sucesso, mas ele não é o único e nem é o mais importante. Então, a nossa ideia é levar você a despertar para reflexões importantes de decisões que você precisa tomar. Porque sabe de uma coisa? Tem um projeto. Existe um projeto que não pode mais atrasar. Existe um projeto que já passou da hora de entrar em execução. Esse projeto é o seu projeto de vida. Estamos em agosto, o 8º mês do ano. E onde está a sua lista de promessas de final de ano? Onde estão os compromissos que você assumiu com você mesmo, com aqueles que estão perto de você no último Réveillon? Já passamos o Feliz Natal, já passamos o Feliz Ano Novo, já pulamos o Carnaval, comemos o peixe da Semana Santa, já tomamos o quentão, comemos o amendoim, o milho, dançamos ao lado da fogueira do São João. Já vem o 7 de setembro, já vem o 12 de outubro e logo 20 de novembro. E logo estaremos mais uma vez no momento do Feliz Natal e do Feliz Ano Novo. Mas ainda dá tempo. Levanta, sai dessa cama, sai do sofá, deixa de procrastinar e vai ao encontro da vida que você merece e precisa construir. Mas faz isso hoje, não faz isso amanhã não. Você já sabe que nesta temporada o objetivo do nosso podcast Dois Dedos de Prosa é contar histórias de pessoas simples que construíram uma trajetória na política e mostrar a você que é possível ser político e ser honesto e ser decente. Aliás, é obrigatório ser honesto e ser decente para ser político, porque não é o barulho dos maus que atemoriza, incomoda e escraviza. É o silêncio dos bons. E nesta temporada eu estou trazendo aqui pessoas com histórias potentes que usaram políticas públicas quando no exercício de mandatos legislativos, executivos, quando em espaços de poder, para intervir e transformar a vida da sociedade de forma coletiva. Você já sabe, mas não custa te lembrar que esta temporada do nosso podcast Dois Dedos de Prosa tem o apoio especial de Jaque Corretora de Seguros. São 17 anos de mercado e atuando em todos os ramos. Seguro automotivo, seguro residencial, seguro de vida, plano de saúde, consórcios e financiamentos. Jaque Seguros, há 17 anos, cuidando do seu maior patrimônio. Segue aí o @Jaque Seguros Oficial e lá você vai ter um conteúdo diverso, rico, poderoso e essencial para proteger a tua vida, o teu patrimônio e a vida dos que você ama. Mas nós temos também o apoio da Sunflower Fashion Story. Esse lugar perfeito, onde você, mulher, encontra todos os artigos femininos para a moda, para a beleza, para você estar sempre bem apresentável. Artigos nacionais e importados, bolsas, sapatos, sandálias, semijoias, tudo para deixar você empoderada, dando a você o poder da mulher extraordinária que você é. Nós temos o apoio também de Odilon Santos Advocacia e Consultoria. Segue aí o odilonsantos.adv, segue o @Odilon Santos. Precisando de consultoria, de assessoria jurídica na área eleitoral, civil, administrativa, trabalhista, fala com o Dr. Odilon Santos e com a sua equipe, que você será muito bem atendido. Vem com a gente,
Eu já estou aqui com o Serjão, já estou aqui com o Teca para fazer essa nave decolar e levar você para mergulhar na história desse querido amigo que hoje está conosco aí no sofá da sua casa, você que nos assiste pelo YouTube, de carona no seu carro, você que nos acompanha por qualquer das plataformas tocadoras de podcast, nos levando para casa, voltando do trabalho, da escola, da faculdade, ou indo para o trabalho, para a escola, para a faculdade, para o encontro, ver amigos e a família. Muito obrigado pela carona. Para você que está na academia, para você que está caminhando, nos acompanhando nesse momento, eu tenho hoje aqui um convidado super especial, o meu querido amigo Silvio José dos Santos, ou simplesmente Silvio Ataliba. No episódio de hoje, do nosso Dois Dedos de Prosa, você vai conhecer a história deste homem, negro, de família simples, do recôncavo da Bahia, a região marcada por muitas lutas e resistências, onde inclusive se origina a luta de independência da Bahia, vindo do recôncavo para Salvador. Silvio, que é um líder de uma história inspiradora, que através do pulso firme na liderança, que através da capacidade de diálogo e de convencimento para juntar pessoas, mas sobretudo do seu carisma pessoal, liderou e lidera grupos importantes na sua cidade e governou a cidade de Maragogipe, podendo contribuir com transformações importantes para a vida daquela população. Ataliba, como eu já disse, tem uma trajetória marcante e inspiradora. É filho de Eunice Gomes Santana, a famosa Negona Marisqueira. Desculpa, Nenega Marisqueira. E de Renato da Purificação dos Santos, pescador e operário. Apaixonado pela família de 14 irmãos, a maioria mulheres, e pai de 6 filhos. Construiu uma carreira dedicada à educação, com especialização em transações imobiliárias e contabilidade, além de ser estudante graduando em Direito. Sua liderança no movimento estudantil e no sindicalismo, bem como o seu papel à frente da gestão do município, são exemplos do impacto positivo da trajetória e da vida de Silvio Ataliba, de suas contribuições para São Roque, para Maragogipe, todas as comunidades como São Roque, Capanema, Guaí, Nagé, Coqueiros. Ali eu conheço bem, viu? Aqui tá fora do script. Ali de São Félix, ABA 001, eu conheço bem aquele pedaço de chão. E meu amigo, meu irmão, Silvio Ataliba, eu quero dizer a você que Silvio é um irmão. Eu pude conhecer Silvio Ataliba em 2008, quando eu fui morar em São Roque do Paraguaçu. Eu tinha vindo embora para Salvador em 2006 para trabalhar numa organização de representação dos trabalhadores. Tive um acidente violento nesse período, nesse mesmo ano, 2006, na BR-101, a 60 quilômetros de Itabuna, voltando do extremo sul do estado. Entrei no carro e fui embora, de volta para Ilhéus. Fiquei 2007 até 2008, retorno para Salvador em 2008 e os dirigentes dessa organização resolveram me mandar para São Roque do Paraguaçu. Lá em São Roque há um canteiro próprio da Petrobras, um antigo canteiro da Petrobras, e nesse período estavam sendo construídas 2 plataformas, a P59 e a P60. E eu fui para lá. Era um vilarejo, né, muito pequeno, com um volume muito grande de pessoas em função das obras de construção de plataforma. E nesse período, Silvio Ataliba era o prefeito. E eu lembro que nós vivíamos o debate da implantação do estaleiro naval ali na região de Maragogipe e Salinas, né, ou Enseada do Paraguaçu. E foi um debate muito grande. Nós enfrentamos outros debates também, como a Universidade Federal do Recôncavo. E um dia eu fui à Casa de Cultura em Maragogipe, eu não lhe conhecia pessoalmente, só de ouvir falar. Tinha o visto em uma inauguração de rua lá em São Roque. E rapaz, quando tu pegou o microfone, eu me lembro exatamente da sua fala,
quando você disse que o último grande empreendimento que o Recôncavo tinha recebido foi a barragem da usina hidrelétrica de Pedra do Cavalo. E você era maior, né? Mais forte, mais gordinho, né? Com esse sorriso largo, com um abraço carinhoso, e você fez ali uma fala extraordinária em defesa do povo do Recôncavo, dos empregos para a comunidade de toda a região do Recôncavo, desde Santo Antônio de Jesus até os da ilha de Itaparica, na cidade de Veracruz e Itaparica. E eu disse, cara, ao lado de Dr. Joseph Bandeira, ao lado de Roberto Tourinho, ex-vereador lá de Feira de Santana, o querido amigo Beto Tourinho, ao lado de Dr. Valdir e de meu querido amigo Paulo Ernesto da Pé. Esse negão é um dos maiores tribunos, tá entre os 5 mais que eu já ouvi falar. Ataliba, muito obrigado pela sua disposição em deixar Maragogipe, as atividades que você está envolvido, para vir aqui no nosso Dois Dedos de Prosa, bater um papo, trazer um pouco da sua experiência de vida, da sua trajetória, da sua passagem pelo Executivo, do que você pôde fazer para ajudar a transformar a vida das pessoas. Seja muito bem-vindo aqui no nosso querido Estúdio Cast, de onde a gente decola com esse programa poderoso, mas também a casa das pessoas que nos recebem nesta hora, dividindo a audiência com o Jornal Nacional para nos acompanhar. Rapaz, eu fico muito lisonjeado estar participando. Primeiro, de tomar aula contigo, e dizer, sem modéstia, que eu estou diante de um dos melhores tribunos desse estado. Para mim é uma satisfação estar aqui no seu programa. Tenho acompanhado, mesmo nessa agonia que é o processo eleitoral, mas tenho acompanhado e me deliciado do que sai daqui, aprendido muito. E dizer que há uma necessidade desses espaços para fazer um grande debate político na Bahia e no Brasil. Diante de tudo que ocorreu ao longo desses 4 anos, 6 anos que se passaram, a gente precisa de espaços como esse para que a gente possa levar para a sociedade, e aí eu peço licença para entrar nos lares do povo baiano e brasileiro aqui através dos Dois Dedos de Prosa, dizer que há uma necessidade de espaço como esse para que a gente possa trazer figuras que possam mostrar um outro lado da política que é muito importante para a sociedade brasileira. E aqui na Bahia não é diferente, principalmente aqui a capital Salvador, e que a gente possa estender isso para o interior. A gente precisa mudar essa lógica perversa que o corrupto, que a figura que não é direita, que tem que ser endeusada. A gente precisa destruir isso e é através da comunicação. E se não for através da comunicação, da educação, é na sala de aula, é nos debates, que a gente vai desconstruir essa indústria da força da grana que ergue e destrói coisas belas, como diz o poeta Caetano Veloso. E eu acho, meu querido Alisson, meu professor, meu orientador, minha bússola, meu norte, que você acertou na construção dos Dois Dedos de Prosa. Primeiro que abre a oportunidade para que quem não tem o espaço da grande mídia está dialogando com a sociedade baiana. E acho que a audiência que está tendo essa intervenção que você tem feita na comunicação baiana é importante para a gente, para democratizar a comunicação. E eu me sinto tranquilo, leve, leve como a pluma aí, como diz a música do Fogo Baiano, nada de cor nas peles, já que somos leves nas águas. E assim, estou aqui à disposição. Vamos conversar, ter esses Dois Dedos de Prosa, falar de Maragogipe, falar do Recôncavo, falar de tudo que sai do Rio. Eu digo toda hora, tudo que aconteceu de bom nesse Brasil saiu do Rio Paraguaçu. Tudo. Independência, economia, tudo saiu do Rio. E é do Rio que vem a solução dos nossos problemas. Quando você chama para a gente dialogar sobre Maragogipe, sobre a situação econômica, social e cultural daquele torrão que não é diferente do Recôncavo. Eu acho que Maragogipe é a porta de entrada via mar do Recôncavo. Eu acho importante a gente trazer esse debate e eu estou muito satisfeito no mês de agosto, no mês de São Bartolomeu, no mês de Oxumaré. Então, assim, eu quero trazer para essa comunidade que está sofrida
mas que tem a capacidade também de se erguer, que nós estamos aqui conversando com a Alisson, mas também conversando com você, preocupado com você, e é através desse espaço que a gente vai dialogar um pouquinho, ter 2 dedinhos de prosa. Eu sei que tem muita gente que tem medo quando o sogro diz assim, eu quero ter 2 dedinhos de prosa com você. O caboclo se fica o sogro com medo. chamar, se o pai e, ou e a mãe chamar, tem 2 dedinhos de prosa, o cara fica com medo. Tem 2 intervenções no interior da Bahia que é o seguinte, olha, você vai ver, quero ter 2 dedos de prosa com você. É isso aí. Mas vamos lá, Alisson. Se me perguntassem, ou se me perguntarem quem é a Taliba, eu sei o que dizer. Do ponto de vista pessoal, é um irmão que eu ganhei na atividade profissional que exerço como gestor público, como militante de questões sociais, que quem nos acompanha aqui sabe da nossa trajetória. Eu sei dizer desse cara generoso, de riso fácil, agradável, né, apaixonante, né, divertido, mas também sei dizer do professor, sei dizer do líder de massas a partir da atuação sindical, do assessor parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado, sei dizer como eu digo sempre quando falo de você, que na minha opinião, neste período em que eu acompanho de 2000 para cá, você é, na minha opinião, a maior liderança, o maior expoente do Recôncavo da Bahia. Tem outras grandes figuras ali, mas para mim você é destacado frente a esses pela sua cosmovisão, pela sua capacidade de enxergar o mundo e não enxergar o mundo, o indivíduo no mundo, não é? Mas para as pessoas que nos acompanham, aos seus olhos, sentado agora na poltrona, assistindo 2 dedos de prosa, quem é Silvio Ataliba? Eu sou o caçula de Nenê e de Renato. Eu não posso perder essa identidade. Porque é daí que começa tudo. Eu sou caçula de 15, né, filho de uma figura extraordinária chamada Renato, que era meu pai, né, e de uma figura que me deu régua e compasso chamada Eunice Gomes, né, que recebeu o apelido de Nenega de seu irmão caçula, que acabou falecendo. Né? Eu fui forjado no meio de 9 mulheres me dando régua e compasso. Eu digo, quando qualquer feminista vem conversar comigo, e aproveita esse momento, Alisson, para fazer uma correção. Eu quero homenagear e bater palmas para uma das maiores mulheres que essa Bahia já pariu e que injustamente foi acusada, né, de não respeitar as mulheres na Bahia, que é Lídice da Mata. Uma das maiores figuras que esse estado já pariu. E eu quero dizer para você, Lídice, aproveitar esse espaço para dizer da minha alegria de, na Bahia, ter uma senadora, uma prefeita, uma deputada, uma líder sindical. Eu falava com os meus pares que eu aprendi a fazer política assistindo o seu enfrentamento quando muitos se ajoelhavam para aqueles que tinham o chicote na mão e a arrogância na boca. E eu faço desse espaço um momento de homenagear uma das maiores mulheres, uma das mulheres que mais defende esse segmento, que muitas vezes foram desprezadas. E você é a voz viva da resistência feminina na Bahia e no Brasil. A mulher que já foi a mulher que mais longe foi na política da Bahia. Teve aqui, em outubro do ano passado, nós fizemos uma edição especial do nosso podcast 2D de Prosa, e Lídice da Mata, que foi vereadora, foi prefeita, deputada estadual, deputada federal, senadora, né? A primeira e única até hoje prefeita de Salvador, a primeira e única mulher senadora pelo estado da Bahia, com 40 anos de vida pública, esteve aqui falando da importância das políticas públicas, da proteção, da necessidade de prevenção, de fato um desagravo importante, não é? Porque as pessoas mudam de lado a todo custo e não combinam, né, com os outros e querem agora terem... nós temos a mania, o péssimo hábito de querer sermos apenas cidadãos de direitos, mas de deveres nunca. Não é? Então, assim, de forma muito covarde, não é? Vale o seu desagravo, porque vem de uma grande liderança, como eu disse, mas vem de pessoas com todo respeito aos indivíduos, não é, que não construíram 1/3, 1/4 da trajetória de Lídice. Então, super vale a pena o nosso abraço carinhoso também à deputada Lídice da Mata, que tem muito carinho e respeito por esse espaço aqui também. Mas voltando para o filho de Nenega e de Renato,
Eu tenho 14 irmãos, uma faleceu, que foi a Antônia, faleceu em 85, mas eu sou irmão de Meritânia, Val, Nice, Marcos, Renatinho, Manuel, Renato Jorge, Meire e minha querida Jandira, minha irmã mais velha de 87 anos, né? Carrancuda, mais retada. Sou pai de seis brilhantes filhos. Tem Ala e Havana, são as meninas. Tem o Grego, que é o caçula. Akins, Beni, Silas. E eu me orgulho muito, eu botei o nome dos meus filhos todos ligados à África, exatamente para eles entenderem, e não fugir da história nossa, de ter vindo daquele continente. Assim, sou do Cajá, sou oriundo do Canto Escuro, de onde eu me orgulho muito de ter vindo, do bairro do Cajá, da minha rua ali, a 16 de fevereiro, que contradiz o 8 de maio, na discussão dos dois historiadores de Maragogipe, se a data de emancipação política de Maragogipe Tem essa confusão 8, lá, né? foi 8 de maio ou 16 de fevereiro. É dessa discussão que nasce a gente. Do movimento estudantil, lá do Grêmio Revelação, do Polivalente, depois movimento sindical, e se filiamos ao Partido dos Trabalhadores, e aí eu quero mandar um abraço para o queridíssimo Edival Passos, que mostrou o caminho, certo? De lá para cá foi essa luta, que continuamos aqui travando, sem perder a perspectiva de onde nós viemos e para onde queremos chegar, dividindo as tarefas com homens e mulheres brilhantes que construíram a minha chegada à prefeitura de Maragogipe, mas dizer que esse não foi o maior título que eu tive. O maior título foi da gente conseguir desconstruir em Maragogipe uma oligarquia que só 6 famílias governaram aquela cidade. Eu acho que o título de desmontar isso, de mostrar à juventude que havia possibilidade de outras pessoas, independente da coloração partidária e também do sobrenome, governar uma cidade. E essa coisa é tão nítida em Maragogipe que Maragogipe só tem 2 ex-prefeitos. Uma cidade com 174 anos de emancipação política só tem 2 ex-prefeitos. E isso demonstra que a gente não teve uma pluralidade de figuras e de segmento governando uma cidade. Uma cidade que, infelizmente, está com o título de capital baiana do desemprego, porque houve uma descontinuidade do que nós construímos, do que projeto de vários partidos, de várias lideranças, inclusive de Lídice da Mata, de você, de Lula, do meu saudoso, duas figuras que não estão mais entre a gente, que têm um papel relevante nessa construção. Zezé Ribeiro e Luiz Alberto, 2 parlamentares que fazem muita falta na política baiana e brasileira. Então foram 2 grandes homens. Dois grandes expoentes. Eu não convivi, mas quando eu ocupei o espaço de chefe de gabinete na Secretaria de Agricultura do Estado, eu pude tratar algumas vezes com Luiz Alberto, e quando fui líder estudantil, fui recebido algumas vezes pelo deputado Luiz Alberto em seu gabinete em Brasília. De fato, assim, 2 grandes referências, 2 exemplos de coluna vertebral ética eretas, como cidadãos, como indivíduos, mas também como políticos no estado da Bahia. E transformadores, porque o legal, quando você vê Felipe na Secretaria de Direitos Humanos, e você vê Paulo Gabriel, que foi reitor da universidade, figura que estava no entorno de Luiz, no entorno de Zezé Ribeiro. Perfeito. E a gente está com um grande problema na política baiana e brasileira, que é a renovação de quadros. O deputado mais jovem que nós temos aqui é o Osni, que já tem mais de 50 anos. E a gente precisa reoxigenar a política baiana e brasileira. E acho que esse espaço aqui serve para isso, Alisson. Eu acho que a gente tem que trazer a juventude para aqui, debater, ouvir o que é que a juventude quer. E como a grande mídia não tem essa possibilidade de abrir esse espaço, eu acho que aqui o Dois Dedos de Prosa trazer umas 3 ou 4 figuras aí da juventude e ouvir essa turma, porque assim, a gente está precisando renovar os quadros políticos do nosso estado. Eu faço de fora, se é que é possível, uma análise que talvez a esquerda renove menos.
né? Infelizmente. Me parece, recentemente eu conversava com Aécio, nosso amigo, irmão, me parece que o mais jovem do lado de cá, não é o ministro da Casa Civil, o ex-governador Rui Costa, que é da idade do mais velho do lado de lá, que se não me engano deve ser o deputado Paulo Aze. Eu ouvi esse dado, se eu não estiver enganado, faz tempo. Então a gente vê isso na prática, né? Tanto que é um apelido dos menudos, que é a turma do lado de lá, e você perceba que o ex-prefeito, que governou muito jovem ainda a cidade de Salvador, claro que eu não estou no mérito da constituição de sua liderança, que assim como outros em Minas Gerais, em São Paulo, foram forjados nas estruturas, né, da classe dominante sobre a classe dominada, eu não falo desse mérito. Mas a partir disso, seu secretariado, os deputados que se elegeram enquanto ele era prefeito da capital do estado, figuras muito jovens. Claro, nós temos exemplos aqui, o senador Wagner, não é, apontou essa renovação quando leva da estrutura de juventude do estado para o seu gabinete, Éden Valadares, que depois vira o seu principal assessor, que vai com ele para o ministério em Brasília, não é, que vai com ele para o seu mandato de Senado e depois é o seu candidato à presidência do seu partido no estado. Isso abre uma esteira de possibilidades, que aí já vem Lucas, não é, nosso amigo querido, mas também outros. A eleição do próprio governador Jerônimo, que era um quadro novo e jovem, apesar de não novo na política, não novo na gestão, não é um professor militante, mas que nunca havia disputado nenhuma eleição, nenhum cargo eletivo. Isso é uma renovação. Não é? Aí vem a Lídice da Mata, quando aponta com Rodrigo Ita, comigo próprio, não é? Com as pessoas mais jovens do seu entorno para uma transição. Mas acho que ainda é pouco. É preciso mais. Não é? Isso é uma opinião assim, de quem analisa esse processo. Então, eu penso que é necessário, né? Há quanto tempo, e aí o máximo respeito a essas figuras, eu sou fruto do movimento estudantil, mas já era Alice Portugal, já era Daniel Almeida, já era Lídice da Mata, já era Moema Gramacho, sabe? Então, eu penso que a renovação precisa ser o verbo renovar na sua essência. O senhor é professor. E a gente aprende na escola primária, lá no Fundamental 1 e no Fundamental 2, no início do Fundamental 2, que verbo expressa ação. Né? Portanto, uma frase sem verbo não pode ser uma oração, é um período nominal, porque o verbo é que expressa a ação. E renovar é um verbo regular, da primeira conjugação. Então é necessário que a renovação se dê na prática e não para meu filho. Porque não pode, e aí é coisas que eu observo e quero lhe ouvir, não vale a oligarquia de direita, mas vale de esquerda. Então, são limites que é preciso também serem observados para que haja coerência. Não é? O São Tiago, o apóstolo de Nosso Senhor Jesus Cristo, dizia, falai de tal maneira, e de tal maneira procedei. Então, o critério da verdade é a prática. Não é? Então, o discurso não pode estar separado da prática. E vejo exatamente que há essa necessidade, Alisson, da gente estar renovando a política. Política na sua essência. Acredito piamente que o movimento sindical, o movimento estudantil precisa ser reoxigenado. Sabemos de tudo que foi construído para demonizar esses dois segmentos, que era dali que surgiam figuras como eu e você, que surgiram do movimento sindical, do movimento estudantil. E isso foi assim... Sempre foram as principais ferramentas de pressão popular, exato, de revelação de liderança. Os cabras notaram isso e é ali que nós vamos. A espinha. Vamos matar o movimento sindical no Brasil. Hoje o movimento sindical hoje está na defensiva, mesmo com o governo progressista, mas você não vê o surgimento de novas lideranças, porque foi praticamente pisoteado o movimento sindical. E o movimento estudantil da mesma forma. Hoje que você está disputando DA, turma da direita. Não, e já há um tempo, eu digo sempre assim, Silvio, a gente conviveu, especialmente o último ano e meio juntos, você já deve ter me ouvido falar. Que saudade da direita moderada, da direita. Porque você tinha debate, né? Então eu não posso olhar para trás... Tinha coerência no debate. No debate. Eu não posso discutir a grande política. Fernando Henrique Cardoso,
José Serra, oriundo do movimento estudantil, não é? Tasso Gereissati, figuras de direitas, figuras dominantes nos seus estados, não é? Consideradas oligarquias, mas que para o debate nacional contribuíram muito. Jefferson Pérez, Leoné Pavan. Não é? Então, quando você olha para trás e a gente olha o retrato do que é, no momento, a política no Brasil, que reflete também a sociedade. A gente disse aqui em 2 outros episódios que ninguém que está em cargo eletivo chegou arrombando porta. Chegou sendo votado por quem dá um atestado médico falso na segunda-feira, porque domingo exagerou na bebida, na farra ou na festa, né? Por quem dá um atestado médico falso na escola porque não se preparou para a prova ou na universidade, por quem recebe um troco a mais e vai para casa com a sensação de que se deu bem, por quem para na vaga do idoso, da gestante, do deficiente, por 5 segundos que não lhe pertence. Então saquei a carga na estrada. Saquei a carga na estrada e assim, coisas daí para pior, não é? Então o que existe de representação popular nesse país, e salve viva a democracia, é isso mesmo, mas é o reflexo, o retrato da sociedade. E aquele que troca o voto por qualquer benefício imediato só tem direito de uma coisa depois: permanecer calado, porque a bandeira que sacudiu, a camisa que vestiu, o adesivo que colou no carro, no peito, na camisa, já foi pago. E aí depois, essas figuras se organizam para surrupiar os direitos da classe trabalhadora, da classe operária, não é? Dos estudantes, quando a educação pública perde a sua qualidade, você é educador, é para não formar massa crítica, é para a gente não ter a capacidade de se rebelar, é para a gente não ter a capacidade de pensar, é para a gente não ter a capacidade de mudar a partir da concepção do pensamento. E aí, meu amigo, surge exatamente gestores, né, que não respeitam. Deixa eu só fazer, a partir da educação, a gente começar a fazer análise. Eu, funcionário da prefeitura, nosso salário era um salário mínimo e R$10 de abono. E a nossa briga lá no movimento sindical era que esses R$10 não fosse abono, que fosse aumento real. Incorporado. Certo? E depois de 1 ano e 8 meses de governo nosso, os professores estavam declarando imposto de renda. Nós pagamos aqui na Bahia o maior piso salarial de professor. À época. E isso me deixa muito triste, porque assim, eu estou com um problema no meu município. Maragogipe hoje deve estar entre as 10 cidades que tem a maior evasão escolar na Bahia. E eu falo toda hora que o problema de Maragogipe não é um problema de segurança pública. É problema da falta de educação. É a ausência de alunos na sala de aula. Quando eu vejo o guri lá cortando o pescoço do outro, né? Numa política revanchista de quem está lá na ponta servindo de mula para o tráfico, o problema dele não é eu mandar mais viatura, mandar mais colete, mandar mais polícia lá para Maragogipe. O problema dele é que eu estou lá com a Secretaria de Educação do meu município, que não faz um debate com a família, que não faz a busca ativa. Só para você ter uma ideia, nós deixamos em 2011 Maragogipe com o IDEB de 2017. Porque se você começa a ter um diálogo direto com os professores, com os trabalhadores da área de educação, e buscar entre eles uma forma da gente educar, sem precisar ser aquela coisa robótica, né? Porque assim, a gente fica querendo o melhor celular do mundo, né? Mas a gente não muda as intervenções na educação. Né? A melhor escola do mundo pode estar na Suíça, mas o melhor método de aprendizado está lá na África, que não tem nem sala de aula, está embaixo de um pé de árvore. É o que eu ia lhe perguntar. Como você enxerga o desafio, e voltando a governar a sua cidade, de também fazer uma escola atrativa? Porque não adianta, o Estado tem construído escolas, escola em tempo integral, escola com piscina, com anfiteatro, não é? O Estado é responsável pela educação do ensino médio, a educação básica é o município, creche, Fundamental 1 e Fundamental 2, não é? É o município. Acho que o Estado Fundamental 2, né? Que é a 5ª ou 8ª série, e o ensino médio. Município. O município é Fundamental 1. Como enfrentar o desafio? Porque não é a escola do meu tempo. A escola do meu tempo, eu saí do colégio mesmo, da escola, acho que em 2003, 2002, sei lá. Já era difícil. Como é o desafio hoje de ter uma educação atrativa? Porque não é só o prédio, não é? É também
o sistema pedagógico é também a novidade, porque você pega um menino que está na beira do rio, como você diz, lá no Cais do Cajá, dando caída, não é? Você pega um menino que está soltando pipa, você pega um menino que adora o mês de agosto porque a lavagem é a dedada, é a regata, né? E o menino que está no campo de futebol e que está fora da escola porque é divertido, porque a mãe é doméstica, está dando uma diária na casa de alguém, porque o pai foi assassinado, ou está preso, ou está desempregado. Como é o desafio de fazer uma educação atrativa para manter esse jovem interessado e comprometido na sala de aula, essa criança, esse adolescente? Eu venho pregando uma coisa, Alisson, que eu não preciso de nenhum estudioso fora do país para estar resolvendo problema de educação. Quando eu saí da prefeitura de Maragogipe em 2012, 26 de dezembro de 2012, eu me dediquei a ficar pesquisando algumas coisas. Em 2014, explodiu em Maragogipe uma onda de violência na disputa da comercialização das drogas por conta do desenvolvimento econômico que ocorreu na cidade. E eu ia buscar sempre na delegacia as informações de quem morreu, idade e família. E fiz isso até dezembro de 2019. Pasme. Dos 253 jovens que foram assassinados, nenhum era da Filarmônica 2 de Julho e Tep Circle. Rapaz, a escola ela tem que ser aberta, eu tenho que ter música, eu tenho que ter dança, eu tenho que ter arte. E aí um delegado que até foi tirado de Maragogipe, eu quero mandar um abraço para ele, 11 e pouca da noite, ele liga para mim e diz assim, escute isso aqui, era o depoimento de um jovem que foi preso com uma arma na mão, nunca tinha dado um tiro, mas foi preso por porte de arma ilegal, 18 anos, e aí o delegado pergunta a ele na oitiva, por que você não está na sala de aula? Porque acabou o segundo tempo. O que é segundo tempo? É um programa que a gente jogava na escolinha de Tirite Moacir. Então, assim, ou a gente busca com os exemplos práticos que nós temos no dia a dia. Como é que você tem uma escola e a gente não tem um grupo de teatro? Como é que a gente não ensina ao aluno uma linguagem universal que é a linguagem Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Que você vai tocar aqui e lá na China é o mesmo dó, certo? Então assim, a gente tem perdido isso. E aí ele diz o seguinte, é a ausência de grandes lideranças governando o município. Porque se você escuta, eu digo toda hora, a maior arma da nossa gestão foi o orçamento participativo. É você chamar a população, porque assim, você tem 4, 5% para investimento. E diferente do nosso tempo, hoje ainda tem as emendas PIX, não sei o quê, emenda de custeio. No nosso tempo não tinha essa questão de emenda de custeio. Eu lembro que a emenda de Luiz Alberto chegou em junho de 2006 e foi minha sucessora que terminou a obra em 2014. Então, assim, exército forte com general forte. Exército fraco com general fraco. É o que ocorre minha nessa linha. Na sua visão, não é? Como as políticas públicas podem ser ferramentas poderosas, aí nós estamos falando da área de educação, mas existem outras, você defende educação e cultura. Não é? Já ouvi, quem lhe conhece sabe que você é um defensor das filarmônicas, que tinham muita força no Recôncavo, das fanfarras, não é? Que também tinham muita força, muito apelo, não é? No Recôncavo. Como as políticas públicas podem ser ferramentas para promover justiça social e igualdade em uma sociedade? Gonzaguinha dizia que a independência do homem e da mulher é o salário no bolso. Maragogipe hoje, quase 6 mil pessoas passam fome. Temos 28 pessoas acamadas por tuberculose. A fome voltou no município. Nós tivemos 7.100 pessoas que foram desempregadas por conta da Lava Jato. De toda a montagem que foi feita para destruir a indústria brasileira. E aí como é que você faz o enfrentamento? Através de políticas públicas. A gente precisa rediscutir a questão da economia local e regional. Maragogipe e a região do Recôncavo sofreu muito. Nós estamos tendo dificuldade, mesmo com o governo Lula, de convencer os sócios da Petrobras que os navios têm que ser construídos aqui no Brasil. De 19 que iam para licitação, só 4 navios foram agora para licitação. A gente precisa fazer ações
e movimentações políticas para que esses 19 navios sejam construídos nos 16 estaleiros. E aí, Alisson, quando você pergunta como é que as políticas públicas podem ser ferramenta de transformação, você tem esse exemplo, né? Mesmo no movimento sindical, lá como ele conheci, você preparava os trabalhadores, orientava os trabalhadores para reivindicar os seus direitos, mas também apontava caminhos, dizendo: a gente precisa entregar a obra na data certa, tem uma encomenda aqui, né? A empresa foi contratada pela Petrobras e quer a encomenda na data certa. O que é que está ocorrendo? Eu vou dar o exemplo do meu município, né? Você tem hoje um conjunto de trabalhadores e trabalhadoras da prefeitura que são concursados efetivos, que desde quando eu saí da prefeitura não receberam nenhuma requalificação, né? Você não tem um diálogo direto com os trabalhadores na área rural, na área pesqueira. Maragogipe está parado no tempo na questão da organização desses setores. Aí você pergunta assim, pô, que políticas públicas hoje nós temos na área de saúde? Nenhuma em Maragogipe. Assim, deprimente. Você conversa com os trabalhadores e você percebe a ausência de incentivo da parte do gestor na questão de organizar o setor de educação. Aí você vai para a cultura, que é um vetor transformador econômico e social gigantesco. Maragogipe alcançou números assim extraordinários na questão de visitação. Nós tivemos festa de ter quase 1000 ônibus dentro da cidade. Maragogipe recebeu o título de capital baiana da cultura. Nós implementamos em Maragogipe que as atrações da festa de agosto de São João era decidida na sala de aula. O aluno que votava que artista ia tocar para ele. Então quem estava fora da sala de aula não tinha direito a voto. Então o menino vai para a escola. A questão da respeitabilidade, certo? Então, assim, você tem Maragogipe com 5.400 pequenos sitiantes, mas que você não tem uma política agrícola. Nós ainda estamos fazendo estradas vicinais há 5, 6 décadas atrás, o que tirou da enxada e botou uma patroa. Então, assim, o que é que Maragogipe precisa? Exatamente reorganizar os seus setores para que a gente possa aplicar políticas pública que possa transformar a vida do cidadão. Não adianta ficar fazendo discurso, o prefeito atual está fazendo discurso, o gerente fazendo discurso, o Lula fazendo discurso, e o cara continua pobre. O cara não consegue ter as 3 refeições diárias. Teoricamente está legal, vamos fazer um debate, vamos, mas isso sim é a prática. A Taliba, você se elegeu e você vai botar em prática, não dá para ficar mais no lero-lero. Então, assim, nós temos grandes exemplos de momentos da política administrativa de Maragogipe que a gente organizou os setores e pôde aplicar políticas públicas, dizer sempre, não adianta a gente ter Bolsa Família, mas é importante ter o Bolsa Família. Vamos pegar o dinheiro do IGD, vamos qualificar a mão de obra dessa mulher, desse homem que está lá em casa, certo? Então, assim, ou a gente começa a abrir os setores para que a sociedade possa apontar caminhos, ou a gente vai ficar só na teoria. Nessa esteira, eu estou conversando com o Silvio José dos Santos, o querido Silvio Otaliba. Para você que chegou agora no nosso podcast 2 Dedos de Prosa, o seu podcast favorito, agora nas noites de segundas-feiras, começando bem a semana com histórias inspiradoras, como a de Silvio, filho de uma marisqueira, filho de um pescador e militante dos movimentos sociais, que governou por 2 vezes a sua cidade, interrompendo um histórico de oligarquias e coronelismo local. Estamos aqui discutindo temas vitais para a vida da sociedade. Você sabe que esta temporada do 2D de Prosa, em função do período eleitoral de outubro, de 6 de outubro próximo, nós estamos abordando os agentes públicos de transformação social. E aqueles que exercem cargos eletivos, seja para o executivo ou para o legislativo, aqueles que ocupam cargo em comissão, aqueles que são concursados para o bem servir ao público, que fazem da implantação de políticas públicas vetor de transformação da sociedade. O nosso podcast 2D de Prosa, nessa temporada, tem um apoio especial de Jaque Corretora de Seguros. São mais de 17 anos no mercado, atuando em todos os ramos. Seguro automobilístico, residencial, seguro de vida, plano de saúde, consórcios e financiamentos. Jaque Corretora de Seguros, há 17 anos, cuidando do seu patrimônio. Segue aí o @Jaque Seguros Oficial. Nós temos o apoio também de Sunflower Fashion Story, o lugar perfeito
onde você encontra moda feminina com estilo único, peças nacionais e importadas, bolsas originais, acessórios, semijoias exclusivas, pérolas cultivadas, cristais, tudo personalizado para te deixar empoderada para os desafios da vida ou para aquele encontro especial de maneira mais informal. A Sunflower Fashion Story fica ali na Pituba, aqui na cidade de Salvador, mas você pode estar pertinho dela através do @Sunflower Salvador. Segue aí o @Sunflower e lá você vai encontrar todos os artigos que você necessita para te deixar empoderada e mais bela. Nós temos o apoio também de Odilon Santos Advocacia e Consultoria. Está precisando de um assessoramento na área eleitoral, civil, trabalhista, criminal? Segue aí @odilon.adv ou @Odilon Santos. Odilon Santos Advocacia e Consultoria. Ataliba, seguindo aqui nossa vida, tenho que falar de quem ajuda a gente a botar a máquina no ar, né? Ocupar 2 horas aqui no Estúdio Cast, um dos maiores estúdios de Salvador. Aqui a turma, você viu a banda entrando aqui, gravação de banda, de CD, de DVD. Agora não tem mais isso, né? Tudo para o digital, tudo para as plataformas, né? Mas aqui a turma da banda Filomena Bagaceira. Essa nave aqui é potente, né? E outras tantas. Então tem que colocar aí os parceiros que nos ajudam a colocar essa nave no ar, aqueles que ajudam na manutenção, no combustível, no abastecimento, na revisão, senão a nave não decola. Mas qual foi o maior desafio que você enfrentou enquanto prefeito? Eu digo sempre que o vereador e o prefeito são, em tese, os políticos mais perto da vida do povo. Em Salvador não é tão perto assim, que é mais fácil acessar a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa, do que o condomínio onde mora um vereador da cidade de Salvador. Mas no interior, sim. Né? O vereador é de parteiro, assistente social, ele é tudo. É na porta do vereador que as pessoas estão. E também na porta do prefeito. Né? Então, assim, nos seus 8 anos, você elegeu o prefeito muito jovem, com 34 anos de idade, 33 anos de idade, tomou posse, né, aos 34. Qual foi o maior desafio que você hoje olha e diz, rapaz, aquilo ali foi a minha maior dor de cabeça, mas foi também um ponto de crescimento, um ponto de amadurecimento, né, onde a gente pôde fazer entregas que transformaram a vida das pessoas? Fazer diferente de quem estava governando. Primeiro que na cabeça das pessoas ia ser um governo de desastre, um jovem, né, que tinha uma proposta de rompimento de tudo que tinha acontecido administrativamente até aquela data, né? Você tinha um governo de uma figura que chegou em Maragogipe que era extremamente inteligente, né? Era arrogante, mas era inteligente, certo? Que implementou uma política da compra das pessoas, de implementar nas famílias a divisão e briga. Foi um período de muitas brigas familiares, aquela coisa toda, porque da força da grana e uma mentalidade de dividir para ganhar. E nós fomos para dentro da prefeitura, primeiro montar uma equipe jovem, e aí você teria que colocar essa equipe jovem, né? E que não tinha experiência administrativa, tinha tudo para dar errado. E convencer eles, o que era público. E a gente tinha que tocar de forma transparente. Nós, ao contrário de muitos prefeitos, nós fomos sorteados 2 vezes pela CGU, mas para qualificação da nossa turma. Uma vez eu pedi a Valdir Pires isso, e eu agradeço muito a CGU. Muito. E a CGU foi para dentro, da prefeitura, para qualificar a mão de obra que nós tínhamos nomeados, que era um conjunto de jovens que foram e deram conta do recado. Eu acho que foi o maior desafio e isso fica como marca. Eu fiz 2 concursos públicos. Quando eu tomei posse, na minha posse, a magistrada, doutora Fausta Cajaíba, que eu mando um abraço, ela pediu uma coisa, disse: senhor prefeito, sei que o senhor é jovem, mas eu espero que até dezembro todos os trabalhadores tenham os seus salários pagos. Eram 9 meses de salário atrasado na cidade. E no dia 30 de março de 2005, todos os trabalhadores que tinham salários atrasados em Maragogipe, eles receberam todos os seus salários no 3º mês de governo nosso. Então, o grande desafio nosso foi exatamente convencer aquela turma de jovens que adentrou a prefeitura junto conosco, que o que era público tinha que ser
preservado e protegido. E graças à adaga de São Bartolomeu e o equilíbrio da transformação do nosso orixá maior, que é o orixá da transformação, o Xumaré, as pessoas entraram na prefeitura, saíram junto comigo, mas assim, muitos deles estão lá na prefeitura ainda, não são utilizados, mesmo com a capacidade gigantesca que acumularam ao longo dos 8 anos junto com a gente. Mas esse foi o grande desafio. Eu acho que um dos momentos mais tristes da minha vida como prefeito foi exatamente final de abril de 2007, daquele trágico acidente na Curva do S que vitimou 7 pessoas. Eu acho que foram 2 momentos, assim, um momento de alegria de você tomar posse, levar a juventude para dentro e aquele momento foi um momento triste. Tem um momento que é desafiador, e eu tenho que estar lembrando sempre, eu fui o prefeito que fui suspenso das minhas funções de prefeito, exatamente por ter sido feito concurso público e processo seletivo. Não tinha um prestador de serviço. E mesmo assim a gente teve as nossas atividades suspensas durante 8 dias. Eu fui afastado da prefeitura de Maragogipe. Foi assim uma das maiores barbeiragens jurídicas que já houve. E aí eu dizia sempre aos meus posts, será que a gente tem que roubar para ficar na gestão? Então assim, eu tenho, Alisson, assim, o maior prêmio como homem público foi de ter enfrentado tudo que eu enfrentei em 8 anos de prefeito. E depois, mais ainda, a perseguição. Eu fui exonerado da prefeitura. Né? Porque imagine, talvez você aí não saiba, mas Maragogipe, que fica no recôncavo da Bahia, no coração do recôncavo, contribuiu muito para a economia desse estado em diversas frentes. Primeiro, a cultura do fumo. Se eu tiver errado, você me Você corrija. Conhece a história nossa, rapaz, de Coi Salteado. O inhame, que ainda tem uma produção muito forte. A batata. Então, produção agrícola no município muito forte. Né? O escoamento de toda a produção na região pelas águas do Rio Paraguaçu. Né? Os navios que por ali trafegavam, que vinham para Salvador. Porto da Cachoeira pelo Porto da Cachoeira, perfeito. Então, era uma cidade dominada, inclusive pelo Império, pela coroa, e tem um histórico em todo o Recôncavo, mas também Maragogipe, de resistência. Eu repito o que eu disse aqui no início, a independência do Brasil, declarada em 1807 de setembro de 1822, se consolida em 2 de julho de 1823, com lutas iniciadas no Recôncavo. 25 de junho. Com 25 de junho, em Cachoeira, com a participação forte, de toda a região, Santo Amaro, São Félix, Maragogipe, Salbara, até chegar em Taparica, onde tivemos as batalhas sangrentas, inclusive a de Amoreira. Você esteve comigo este ano lá no 7 de janeiro, festejando o que é o 25 de junho em Cachoeira, o que é o 2 de julho na Bahia. Então chega um menino preto, pobre, com 33 anos de idade, rompendo com o histórico de quase 500 anos de dominação. Opa, peraí. Não dá. O poder não se entrega, se disputa. E você vence a disputa que no Brasil está normatizada pela justiça eleitoral. E aí é preciso achar um jeito de desapiar esse mulatinho da prefeitura, de tirar ele daí. Não pode botar os pobres no orçamento. Não pode calçar as ruas de São Roque, que lá quando eu cheguei não tinha nem sinal de telefone. Eu me lembro que pegava vivo no muro do cemitério ao lado da igreja na Praça Central. A gente não tinha telefonia móvel. Então o desenvolvimento e o progresso, ainda que tímido, que lá chegou a época que você governava, assim como Capanema, Guaí. Me lembro bem, eu lembro de uma fala sua sobre o quanto você colocou de postos de PSF, o quanto foi posto na saúde básica do município naquela época. Então não era possível que os ricos e os dominantes, a turma da fábrica de charuto, pudesse agora viver governada pelo filho da marisqueira e pelo filho do pescador. Então a gente percebe que são práticas que vêm de longe. E aí eu já lhe pergunto na esteira disso. Quais são os principais fatores que ainda hoje lhe motivam a continuar nessa mesma luta por justiça social, por igualdade, frente a todas essas dificuldades que você sempre enfrentou e certamente ainda hoje enfrenta? Quais são os fatores de motivação? Você como
um grande professor e orientador deve lembrar de uma frase mais ou menos assim de um revolucionário mexicano que diz: enquanto o povo não tiver com a barriga cheia, o governo não pode ter paz. Verdade. E é assim que eu me sinto. Eu, infelizmente, com 53 anos, eu queria que Benim, que os meus filhos, os filhos dos meus amigos e de outras pessoas da periferia da cidade estivessem à frente de uma pré-candidatura, para retomar o poder e devolver ao povo. Eu acho que o que nos leva aos 53 anos, que é o momento de torcer para vir um neto e estar curtindo a vida, voltar para dizer: olha, Silas está atrasado, viu? Está muito atrasado. Silas está atrasado. Tá tem uma coisa aí que ele não puxou a você não, viu, Silas? Tem uma coisa aí que ele não puxou a você não. Silas com 30 anos, pô, tá atrasado. Há 50 anos era meio complicado de dizer. Mas assim, eu acho que voltar àquela célebre frase e dizer assim: volta para cuidar do que os seus ancestrais construíram. E o que está acontecendo em Maragogipe é isso. Está tendo uma destruição do que foi construído no passado. E a gente não pode dizer assim: não, isso não me interessa, eu já dei a minha contribuição. A contribuição tem que ser diária. E se não existe, eu não venho um ator para dizer assim: não, eu tenho que cumprir esse papel. O papel é dizer assim: olha, eu vou bater de frente, não importa se a força da grana está comprando, corrompendo, e você não vê quem deveria fiscalizar, tipo o Ministério Público, a Câmara de Vereadores, os conselhos municipais, se eles não estão fiscalizando, tem que ter alguém que fale. Eu digo sempre que eu vou dialogar com toda a sociedade. Eu não vou para as praças públicas enxovalhar a imagem da ex-prefeita e do atual prefeito, mas eu quero discutir a cidade. Eu vou falar a verdade. E a gente precisa falar a verdade. Maragogipe está com problema na educação, na saúde, na infraestrutura. Maragogipe voltou a ter enchente. Nós conseguimos fazer grandes obras de drenagem, eu sei que é cara e está embaixo da terra e as pessoas não gostam de fazer. Maragogipe agora recebeu asfalto, em uma boa parte das ruas da cidade, que na primeira chuva começou a inundar, porque não tem drenagem. Essas emendas que os deputados botam, sem nenhum tipo de estudo, é legal, fica aquela manta preta que eu discordo, de você estar enchendo a cidade interior. É uma cidade como Maragogipe. Histórica, que você muitos tem muitos tombamentos pelo IFAM, pelo IPAC. Aí a gente briga para o IFAM e fazer intervenção de recuperação da nossa história a partir do nosso patrimônio. Aí vem um deputado, porque é um período eleitoral, o prefeito não está bem, eu boto lá manta. Aí a cidade de Maragogipe nem comporta isso, cabe, né? Porque o trânsito é meio travado, é uma entrada e uma saída só. Não cabe, o que a gente tem que fazer é pavimentação em paralelo mesmo. Agora além que do seja charme. Exato, além do charme que é. Aí o cabra fica juntando dinheiro para ir para a Europa para ver o Portugal, França com seus paralelepípedos lá, bem arrumadinho. Não dá. É um retrocesso, porque tem figuras que pensam que o progresso é o asfalto, e é o contrário, certo? Mas assim, eu vejo, Alisson, que a gente tem um grande desafio em Maragogipe. Um grande desafio. Primeiro, devolver salário no bolso do trabalhador. Não dá para a gente fazer qualquer outro debate sem isso. Não adianta a gente discutir educação, saúde, se o cidadão não tem um salário. Não, você não faz revolução de barriga vazia. Então, assim, qual é o grande momento hoje? A gente está incentivando o governo Lula, dando a força que hoje a Petrobras não está tendo com os seus acionistas, dizer assim: os navios têm que ser construídos no Brasil, porque isso abre a possibilidade de Maragogipe ter de volta, não sei, os 7 mil empregos, mas 4 mil, 5 mil empregos. Graças à intervenção aí do governo, eu quero parabenizar ao secretário Ângelo Almeida pela sua insistência em estar dialogando com o pessoal do Estaleiro Enseada do Paraguaçu, do governador Jerônimo, do meu queridíssimo Aécio. Nós vamos ter agora a construção de 80 balsas lá no Estaleiro Enseada do Paraguaçu. Mas isso só não basta, que isso vai gerar 500 empregos direto e 2.000 indireto. A gente tem que voltar com força total a construir módulo no Enseada, chamar a Petrobras a responsabilidade social dela de reabrir o canteiro de obra de São Roque do Paraguaçu. São 564 mil metros quadrados de retroárea com 14 metros de calado que está lá abandonada. A reforma daquilo ali vai gerar 1.000 empregos. E não dá para a gente ficar
calado com isso. Então, assim, eu acho que esse é o grande desafio, gerar emprego em Maragogipe, reorganizar os setores comercial, agrícola em Maragogipe, rediscutir fórmulas da gente fazer as estradas vicinais. Eu não quero enxovalhar a imagem do prefeito. A gente precisa discutir novas técnicas. Não dá mais para a gente ficar passando a patroa e a chuva vem e leva tudo. Então, assim, a gente precisa, que discussão, que debate nós vamos fazer para as estradas vicinais, que nós temos mais de 1.000 quilômetros de estradas vicinais em Maragogipe. Como é que a gente vai recuperar isso, que a gente atenda ao escoamento, por exemplo? Nós tivemos agora essa safra agora do São João, que é um período que os trabalhadores na área agrícola têm para ganhar um dinheirinho a mais. Nós tivemos dificuldade de escoar a nossa produção de inhame, de aipim, de milho, amendoim, por conta das estradas ruins. E aí, vamos discutir educação e saúde. Nós precisamos acabar com a indústria da ambulância, que voltou. Precisa se aplicar mais na atenção básica. Não dá para a gente pensar em Maragogipe com um grande hospital. O modelo que nós estamos tendo de clínicas regionais. E se você começa a implementar hospitais de pequeno porte, você tem uma UPA que era de São Roque, trouxeram para Maragogipe sem nenhuma discussão. A sede já tinha um hospital de pequeno porte. Você precisava de uma unidade de pronto atendimento exatamente dentro de São Roque, porque você tinha 7.000 trabalhadores. É o maior distrito e da você cidade, tinha São a Roque, 34 quilômetros da sede. E você tinha São Roque e Guaí. A estrada tá boa? Não. O Estado começa a fazer uma intervenção e a construção de uma ponte, mas a gente precisa de uma intervenção maior. Aí você tira o equipamento de saúde principal que lá existia. Se você tiver um acidente hoje na unidade do estaleiro, você tem que ir para Nazaré das Sarinhas. A 28 quilômetros. Exato. Ou você vai para Santo Antônio de Jesus. E se você tem uma UPA dentro de São Roque, você pega 2 distritos, que aí juntos torna a segunda... Guaí e São Roque? Guaí e São Roque. Guaí é o maior distrito de Maragogipe. Você conhece como ninguém. O distrito agrícola e industrial de Maragogipe. E nós precisamos discutir a questão da educação, como você falou. Se eu levo salário para as pessoas e construo uma educação de qualidade na cidade, porque assim no nosso período, e nós fomos criticados por alguns, o mesmo material didático aqui do SATRE era do meu aluno lá no Guaí. Nós levamos exatamente o Namicoque para dentro de Maragogipe. Por isso que nós tivemos esse salto. A gente precisava de uma orientação pedagógica boa e os trabalhadores com salário. Isso à época era novidade. Com certeza. Pública, muitas vezes na feira... O sistema COC tem 4 ou 5 anos que popularizou para as demais escolas particulares do interior do estado. Imagine nesse período, você há 12 anos atrás, um homem à frente do próprio tempo. Há 20 anos. O que eu compreendo, Silvio, eu sou desenvolvimentista. Com formação em gestão pública, com especialização em gestão do agronegócio, mas também em metodologia do ensino superior. Por essa coisa professoral da minha vida. Estou agora fazendo um mestrado em teologia sistemática em função da minha atuação como treinador de equipes, palestrante, para expansão da cosmovisão. Mas a minha formação, a vértebra principal da minha formação é gestão pública, é onde eu atuo a vida inteira como gestor. E eu estou convencido que o grande debate que ele é feito no macro, a nível de governo federal e estadual, é o debate que precisa ser reproduzido e praticado nas cidades do interior, que é desenvolvimento econômico. E penso que o debate da geração de emprego ele precisa ser reformulado. Porque, veja, 2008, 18, 10 anos, para 24, 25, 6 anos. Então, nós estamos falando de 16 anos, mais ou menos. Eu acho que é isso. Que nós tínhamos o estaleiro, nós tínhamos o canteiro da Petrobras com a reforma de plataforma, e nós tínhamos a construção do estaleiro naquela mesma época. Ali no canteiro a gente tinha a recuperação de uma plataforma, eu me lembro, a construção de 2 e o debate já de implantação do estaleiro. Vocês estavam reformando isso. o BGL. Então, perceba, este modelo de indústria, ele ainda vai existir.
Porque não vai se deixar de construir plataformas e navio. Mudam as técnicas construtivas, mas você não tem, neste momento, tecnologia que substitua isso. Você melhora, aprimora, torna mais moderno o equipamento. Mas a nível geral, a indústria do século XIX, do século XX, do início do século XX, está superada. Nós vamos ter cada vez menos o capacete azul, branco, azul, verde e branco, o macacão azul ou laranja, com 5, 10 mil pessoas. Nós estamos vivendo a revolução tecnológica. Quando você entrou aqui, você disse o que era um estúdio antigamente, né? Cada câmera desse tamanho, o que era a TV que as pessoas nos assistiriam, nem era possível nos assistir, com um tubo de transmissão de projeção de imagem em preto e branco com caixa de madeira. Hoje são essas TVs, Full HD, 4K, sei lá mais o que eu não entendo muito bem desta tecnologia. Dito isso, é para dizer o seguinte, o debate deste período é de distribuição de renda. O desafio é que o Estado, e aí o Estado, os seus entes todos, né, possa garantir recurso no bolso do trabalhador que está na informalidade, como é que você traz esse trabalhador para a proteção dos seus direitos, para a formalidade. É a garantia de colocar, porque assim, a minha filha estuda, não é somente porque eu tenho um emprego, porque tem empregos que são subempregos, não é? Concorda? Com certeza. Mas é porque eu tenho renda. São coisas diferentes. A minha renda é oriunda do meu emprego. Mas tem empregos que são subemprego. Então, o desafio é o debate do desenvolvimento, do fomento da economia no município. Eu sou municipalista por essência, porque é no município que a vida acontece. O Estado é um ente interveniente e abstrato. Nós somos brasileiros e baianos, mas você mora em Maragogipe, eu moro em Salvador, eu moro em Ilhéus. É no município que a vida acontece. Então é lá que tem que estar as indústrias. Nós estamos vivendo a indústria tecnológica e digital. Então, o desafio é colocar renda no bolso dos maragogipanos, dos moradores do Recôncavo, dos moradores da região metropolitana, dos moradores das regiões mais distantes, né, do sul, do extremo sul, do norte do estado. Você vê arranjo produtivo como no norte, a fruticultura pujante, muito forte, né, a caprinocultura. A gente vê a pecuária de leite na região do médio sudoeste, a pecuária de leite de corte no extremo sul, o café do sudoeste, o café do extremo sul, né? As zonas turísticas que a Bahia tem e que em torno do turismo se organizam regiões como Baixo Sul, né? Morro de São Paulo, Itacaré, Barra Grande, a região da Chapada Diamantina, toda ela de Morro do Chapéu, Jacobina, até a gente sair na Ponta Cumbrumado, né? Onde começa o Vale da Chapada Diamantina. Então esses arranjos é que precisam ser bem pensados por quem ocupa as cadeiras, na minha opinião, que é o papel do gestor público, de quem se propõe a dar solução à vida das pessoas. E a gente acabar de vez com o clientelismo. Mas eu tenho a sensação, às vezes, Ataliba, que isso é tudo um grande teatro. Que você vai ao teatro, não é assim? Quando fecha a cortina, todo mundo ali faz a reverência ao público, fecha a cortina, acabou. Aí quando desce do palco e do palanque, acabou aquele negócio, junta meia dúzia de sobrinho aqui para ser secretário, de marido e esposa para ser secretária, vereador, vereadora, para de casa estar comandando o orçamento da prefeitura, sabe? Dividir o orçamento em algumas famílias. Em algumas famílias. Então penso que o debate é o debate da geração de renda, do fomento da economia. Só para você ter uma ideia como é que está constituída a economia de Maragogipe. Você tem em torno de 8 mil aposentados, 12 mil bolsas famílias, 3.200 trabalhadores na área de pesca com seguro de defesa, né? E, sei lá, mais 200 ou 300 pessoas beneficiadas por algum tipo de incentivo do governo. Não é o papel do poder público. Você tem 2.300 e poucos postos de trabalho, que desses 2.000, e vamos dizer 2.300, 67% está dentro da prefeitura municipal. E aí, esse arranjo que você está falando é porque essa turma que ao longo desses 12 anos vem governando o Maragogipe, eles têm uma visão de ilha. Eles não saíram da ilha. Eles ainda acreditam nessa metodologia de encher a prefeitura no período eleitoral para garantir o espaço de vitória eleitoral. E o que nos deixa mais triste é que o Ministério Público não fiscaliza isso. O processo é o mesmo. E a lei de responsabilidade fiscal? Para as Cuncunhas. E o índice de pessoal? Para as Cuncunhas, hoje Maragogipe tem 84%. Para inglês ver.
84% de índice pessoal no município. E será que o Ministério Público não está vendo isso? Um instrumento de ganhar a eleição. Eu pego de fevereiro a outubro de um ano, boto 800 pessoas na prefeitura, são 800 famílias, você multiplica por 4 aí, é 3.200 votos. É a diferença geralmente que tem. E isso me deixa triste. E depois do mês de outubro? Dia 10 de outubro demite todo mundo. No cartel de abraço. Volta tudo. Falando em família, nós estamos aqui caminhando para o fim, nós já estamos com 1h10. E quando a prosa é boa, é assim mesmo. Né? Esse 2 dedos de prosa é extraordinário. Né? Nós falamos muito aqui da cidade de Maragogipe. A ideia era ampliar um pouco mais, mas é uma cidade pujante, com história. Eu acho que você merecia conhecer Maragogipe, viu? Você vindo pela BR-101 do sul do estado, depois que você passa ali Governador Mangabeira, Muritiba, desce a Pedra do Cavalo, você pode descer à direita ali em São Félix, atravessar já do outro lado da ponte, pega 26 quilômetros e vai a Maragogipe. Se você vier pela linha verde, lá do outro lado, pela BA-001, você entra no distrito de São Roque do Paraguaçu, né? No entroncamento de São Roque. Você vai fazer um passeio de barco extraordinário, você vai comer uma muqueca de peixe ou uma muqueca de marisco, uma mariscada ali no Cais do Cajá, né, que é uma coisa extraordinária. Tenho muitos amigos lá em Maragogipe, alguns que não estão no mesmo lado que você, mas Chiquinho é um grande amigo, um grande artista maragogipano, um músico extraordinário, um compositor, um cara que eu gosto demais, né? Tatai, pra mim Tatai é um dos maiores artistas, sabe, que eu já vi no palco cantando. Eu me lembro de uma regata que eu fui em 2013 ou 2014, e eu fui na Odoiá, que era de Chiquinho. Né? E era Tatai, o músico. Cara, que show! Depois eu trouxe Tatai aqui para um clube de corrida que eu fazia parte para fazer a nossa lavagem. Felipe estava comigo nesse período ainda. A gente corria na Sport Life juntos e Tatai veio fazer a lavagem da Sport Life. Então, se onde eu tiver, que Tatai estiver tocando por perto, eu vou lá prestigiar. E outros grandes amigos que eu deixei lá em Maragogipe, Sargento Messias, não é um cara assim extraordinário que eu gosto muito. Isso. Décio, né, que foi vereador no seu tempo. Doutor Décio, Enádio Careca, que embora viva aqui em Salvador, tem uma família e raízes lá. Mário de Dezinho. Então, assim, uma turma desse período que eu lá vivi que eu gosto muito. Mas falando em família, e para a gente ir caminhando aqui para o encerramento do nosso bate-papo, como é se dividir? Você tem uma história vitoriosa, enfrentou desafios e superou cada um desses desafios, construiu uma carreira profissional como professor, né? Tá aí nessa luta para ser reintegrado, inclusive, que já se arrasta há mais de uma década nesse negócio. Você foi eleito e reeleito prefeito de sua terra, deixou grandes contribuições para a vida daquelas pessoas. Depois, no momento em que você podia estar esperando Silas lhe trazer um neto, como você bem disse, tomar um querosenezinho para queimar o dente, curtir Bahia, né? Fazer ali os petiscos que você adora fazer na cozinha, na beira da praia ou do rio, você ainda decide estudar, não é? Volta para a faculdade para formar em Direito, que você está nas vésperas de formar em Direito, mas você ainda encontra tempo para cuidar da criançada. Eu vejo aí seu carinho com o Benin, eu vejo você falar no grego, eu vejo você falar nas meninas, especialmente na que é top de minha filha, em Havana, não é? Então, como você tem 6 filhos, né? Frutos dos relacionamentos que você ao longo da vida se envolveu e cuida de cada um deles, cada um a seu jeito, né? Cada um a sua forma. E eu vejo, a gente vê a forma carinhosa como você fala dos seus filhos, não é? Então, como é conciliar isso tudo e ainda ter tempo de ser esse paizão que acolhe, que abraça, que leva para o estádio, que puxa a orelha, que acompanha no estudo, que orienta na política, não é? Que incentiva na leitura, que compra os livros, que participa, que assiste TV junto? Como é cuidar de tanta gente e ter esse tempo ainda para cuidar dos seus, de dentro de casa? Como a figura que eternizou como nossos pais, Elis Regina, eu quero plagiar e dizer que a gente faz isso repetindo, né? O que nós recebemos, eu digo toda hora a todos os meus filhos que há uma grande lição na vida que
estudar a vida dos nossos pais para que a gente não cometa os mesmos erros que eles cometeram, né, e que a gente possa ampliar o carinho e a educação que eles passaram para a gente. Eu tenho assim, se eu tivesse grana, eu tinha um filho a cada ano, né? E assim, pô, não tem coisa mais bonita, ainda não consegui ser avô, mas não tem coisa mais bonita do que ser pai, né? De ser mãe, né? E aí pai de menina, eu acho que... Eu não sei como é ser pai de menino, não. Menina, mas ser pai de menina, eu acho a coisa mais extraordinária. Um ser abestalhado é o homem. Ele acha que ele é superior, que ele grita, que ele manda, não manda em nada, né? Ala, minha filha, ela não me impede, ela pergunta assim, se o senhor puder, se não puder, vai buscar como fazer. A mulher é um ser maravilhoso e eu aproveito para parabenizar as mães dos meus filhos de terem me dado a honra de ser pai, a todas elas, né? A Carla, a Edna, a Adriana, a Márcia, a Cris, enfim, todas as mulheres que me deram a honra de ser pai. Eu quero aqui parabenizar elas, mesmo estando no mês de agosto, no Dia dos Pais, né? Domingo aí passado. Mas eu quero parabenizar as mães dos meus filhos, dizer que eu só sou pai porque vocês permitiram, né? E disse que é a única nave que possibilita trazer um homem, um ser na Terra, a barriga de uma mãe, de uma mulher. De uma mulher. Exatamente, é a nave especial que, para quem acredita a Deus, para quem não acredita em Deus, a natureza, para quem acredita nos orixás, enfim. Mas assim, só tem uma possibilidade de vir à Terra, que é através do ventre de uma mulher. Isso então, é genética, assim, não adianta. Isso pode, não é credo. Pode revisar todos os sistemas. Você pode até construir o mega computador, mas o ventre de uma mulher é só mesmo o cabra lá de cima. Então, assim, eu adoro ser pai, cabra. Se eu pudesse, infelizmente, os filhos vão tendo a agenda deles, né? E eu estou aproveitando. O que eu posso aproveitar, eu vou aproveitando, né? Da possibilidade de estar dividindo com os meus filhos os momentos que eu tenho. Eu sei que a política me fez ausentar em boa parte do tempo do crescimento deles. Só para você ter uma ideia, uma vez eu esqueci Silas, eu prefeito, esqueci Silas em Cachoeira. E eu saí da prefeitura para pegar ele em Cachoeira, que ele estava estudando no Sacramentino, para ir para o cinema. E quando eu cheguei na porta do shopping, eu perguntei, né, cadê Silas? Em Cachoeira. Então, assim, eu entendo até. Ainda bem que é perto. São 26 quilômetros só. É rapidinho. Não, eu estava aqui em Salvador, ele estava em Cachoeira. Mas ele já me perdoou por isso. Mas assim dizer, Alisson, eu sei que você também é um paizão da Zorra e eu sei que eu estou participando do seu convite, mas eu queria falar um pouquinho de você, assim, porque esse cabra é o irmão, né? Que não foi o movimento sindical, não foi o movimento político que me deu. Aí a natureza mesmo, negão. Não existe coincidência. Isso estava escrito. Não sei quem escreveu. Se foi Deus Orogum, se foi os orixás, se foi algum espírito abençoado. Mas isso estava escrito, cabra. E eu acho que quando a gente encontra o outro lado da gente, eu já convivi com você em outros momentos, mas tive a felicidade de dividir com você espaço de trabalho. E você tem uma energia de juntar da Zorra. E feliz do homem e da mulher que tem a capacidade de juntar. Eu acho que os grandes exemplos estão aí nas escrituras sagradas, enfim, de todos os segmentos religiosos, políticos, enfim. Se você tem a capacidade de agregar, isso é legal, bicho, de atrair. É o imã, cara. A gente vai brigar, vai sair na mão, vai discutir. E depois vai sentar e dividir o alimento. É por isso que eu digo, eu gosto muito de quem reparte. E só atrai quem reparte. Não adianta, você pode comprar gente, a regra mas você não tem a fidelidade. Compartilhar para crescer. Exatamente. Né? É muito comum a gente ouvir as pessoas dizer assim, quando eu ganhar na Mega Sena, quando eu for rico, quando eu tiver dinheiro, né? Mas não é essa a lógica. Não é crescer para compartilhar, é compartilhar para crescer. Eu me lembro, Silvio, de uma história, eu até conto poucas vezes essa história, porque tem umas fotos aqui, eu não sei se Felipe se aqui a turma vai conseguir ver,
mas eu vou mandar para Felipe, que eu não sei se ele vai conseguir na edição colocar. Tem uns retratos que denunciam nossa idade, né? Tem uns retratos da gente aqui muito antigos, lá em audiências, lá em atividades, e eu vou mandar todos para Felipe, para na edição ele colocar você muito mais jovem. Eu vou repetir, eu preferia quando você era mais gordo, porque o abraço era mais gostoso, né? Quando Irmã Dulce foi canonizada, eu gosto muito de Irmã Dulce. Eu tenho 2 imagens na minha sala que eu ganhei. Uma é São Francisco e outra é Irmã Dulce. Eu sou deísta, eu já fui religioso, hoje eu não sou mais. Eu sou deísta, eu acredito em Deus, eu sou cristão, eu tenho Cristo no centro da minha vida, sabe? Eu penso que a partir dele, por ele, todas as coisas que foram feitas se fez. E sem ele, nada do que se fez seria feito, sabe? Eu tenho isso muito claro, muito definido na minha vida. Não prego contra as religiões, ao contrário, penso que as religiões cumprem um papel social muito importante. Penso que as religiões estão errando quando querem cumprir um papel político. Não é esse o papel das religiões. Partidário. Apesar de sermos seres políticos, a política define tudo na nossa vida. Jesus Cristo foi um revolucionário sem armas, mas Jesus deu um corte e separou o seu reino, o seu ministério de política e de partido. Quando ele é algemado, amarrado de corda e levado a Pilatos, tem uma outra história que quando ele é preso, traído por Judas e amarrado de cordas, Pedro vai degolar a cabeça de Malco, o soldado, para defender Jesus. Malco faz algum movimento que perde só a banda da orelha. E Jesus Cristo se solta das cordas numa demonstração que nada podia deter o Filho de Deus. Coloca a orelha no lugar, se entrega aos soldados e diante de Pilatos, ao ser inquirido se ele era rei, calado pelas 2 primeiras vezes, na terceira ele responde, tu o dizes. E na 4ª vez da inquirição de Pilatos, ele responde, se o meu reino fosse desse mundo, os meus súditos não me entregariam a você. Antes, pelo contrário, não permitiriam que você me tocasse. Então Jesus separou. Quando alguém pega uma moedinha e leva para Jesus, que o que Barrabás queria era revolução. O que eles queriam era que Jesus Cristo liderasse a revolução armada para separar os judeus do jugo romano. E alguém pega uma moedinha e leva diante de Jesus e diz, olha, é justo pagar altos tributos a César? Aí Jesus Cristo olha para ele e diz, de quem é o retrato que está na moeda? É do imperador César. Então você dê a César e dê a Deus o que é de Deus. Não há junção entre a política e a religião e o reino de Deus. Está todo mundo errado. Está no púlpito das igrejas fazendo bobagem, pregando o evangelho segundo sua conveniência. Porque quando Daniel foi chamado a interpretar o sonho de Nabucodonosor, que os pés da estátua eram de barro, as pernas eram de bronze, o busto, parte do busto de prata, a cabeça de ouro, viu uma pedra lançada sem auxílio de mão e atingiu os pés da estátua. Aquela pedra significa o que os pentecostais, como sua mãe, que era assembleana, acreditava no arrebatamento. Para os cristãos moderados e conservadores, a segunda vinda de Jesus Cristo. E a pedra era lançada sem auxílio de mãos, no seguinte significado: Jesus Cristo voltará por arrebatamento ou por sua segunda vinda, independendo do auxílio humano. Então, para Jesus, pouco importa se o presidente é Lula, se o presidente é Bolsonaro, se o presidente dos Estados Unidos vai ser Donald Trump de novo, vai ficar um monte de irresponsáveis no púlpito das igrejas dizendo o que Jesus Cristo não disse. O que está escrito, e nós lemos aqui na semana passada, eu vou achar até o fim, é que quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, o povo geme. É o mais perto da política que chega a palavra de Deus. Então eu estou dizendo isso tudo para dizer assim que eu ganhei 2 imagens, uma de Irmã Dulce e uma de São Francisco, que para mim, enquanto seres humanos, independente do credo e da crença, são os exemplos ao lado de Madre Teresa de Calcutá, de Santo Agostinho, que mais se aproximam do exemplo de Jesus Cristo na Terra. E eu fiquei com um sentimento no coração de ir ao santuário de Irmã Dulce. Meu pai é católico, ministro da Eucaristia. Eu frequento a igreja católica, sou amigo de vários padres, do bispo da minha cidade, querido Dom Giovanni. E eu fiquei com aquele sentimento. Nessa sinaleira aqui, onde era o Caranguejo do Sergipe, eu vindo do Rio Vermelho para o Cabo, eu morava aqui, no Bahia Suítes.
eu parei. Se eu vou passar em casa, tomar um banho e almoçar, já é meio-dia e sigo pro CAB. Vinha, acho que o telefone conectado no Bluetooth do carro e eu falando com alguém que eu não vou me lembrar quem. E eu tinha dias com aquele sentimento no coração de ir ao santuário de Irmã Dulce. A minha amiga, ex-prefeita de Barro Preto, Jaqueline, sabe essa história. Ela é muito católica e eu já compartilhei com ela essa história. Tinha uma senhora, uma mulher negra, com uma criança no colo, descabelada, e eu não sabia o que ela estava falando, Silvio, porque ela estava numa atitude de desespero e era uma pedinte. Eu me lembro que eu abri minha carteira e só tinha na minha carteira, os meus amigos sabem que eu passei a andar com um pouco de dinheiro, porque eu nunca andava com dinheiro. Então pagar um estacionamento, hoje o Pix facilitou muito, mas a esse tempo ainda não tínhamos o Pix. E eu peguei os únicos 20 reais que eu tinha, entreguei a ela, eu nem sabia, nem entendi o que ela estava, nem sabia se era dinheiro que ela estava pedindo. Porque eu estava concentrado na ligação. Amigo, eu fiz o retorno, entrei em casa, quando eu fui ao banheiro, fui tomar banho, liguei o chuveiro, entrei debaixo do chuveiro, aquela impressão no meu coração. Desse jeito, você não precisa mais ir ao santuário. Você já viu, Irmã Dulce. A obra de Irmã Dulce é baseada na caridade. E isso fortalece o que você está dizendo. É compartilhar para crescer. Então eu não vou crescer enquanto eu não compartilhar. Napoleão Hill, nas suas teses de sugestão, autossugestão e retaliação não é eu retaliar o outro, é o que eu emano e o universo me devolve, porque isso é física quântica. Ele diz isso, que tudo aquilo que a gente emana, o universo nos devolve. Aquilo que a gente emana, o universo nos devolve. Aquilo que eu penso, a força do pensamento, a força da mentalização, da cocriação. Então eu nunca vou ser rico, eu nunca vou ganhar na Mega Sena, primeiro porque eu não jogo. Mas se eu não compartilho o conhecimento, o carinho, o afeto, o amor, as experiências e também os recursos que eu tenho. Sabe? Então é baseado nisso. É compartilhar para crescer. Por isso que tu é grande. Por isso que as pessoas que lhe conhecem lhe respeitam. Por isso que as pessoas que lhe conhecem lhe admiram. Porque você é grande. Porque você é generoso. Porque você libera carinho, afeto, compreensão, sorrisos, aconselhamentos, sabe? E poder dividir. Por isso que eu te convidei para vir aqui. Porque aqui também não vem qualquer pessoa. Aqui não paga para vir. Sabe? É por isso que a gente tem apoiadores. É por isso que a gente tem quem ajude a gente a botar a nave no ar. E caminhando agora mesmo para o fim, eu queria que você deixasse, para quem nos acompanhou aqui no nosso Dois Dedos de Prosa, a mensagem não do político apenas, não da maior liderança política, da maior autoridade do recôncavo do Estado, não do prefeito que mais realizações fez no período de 8 anos em que, com todas as dificuldades, governou a cidade. Mas eu queria que você deixasse a mensagem do filho de Renato e de Nenega. Eu queria que você deixasse a mensagem do moleque que corria de calção, muitas vezes sem cueca pela rua, só de calção, porque o dinheiro não dava para calção e cueca. Não dava, era uma realidade. E é de 15, né? Do moleque que muitas vezes até talvez tenha que revezar sandália e sapato para ter um que calçar. A conga, né? Pra escola. E que como lazer talvez fosse a bola de saco no intervalo da escola e do trabalho, de meia, para poder se divertir, mas que alcançou uma trajetória construída no movimento social, passando pelas experiências que você já passou do legislativo estadual, do executivo estadual, de chefiar o executivo municipal, da transformação da sua mentalidade a partir da indignação, de que você podia mais, de que você não precisava ser refém daquela situação, de que era possível superar tudo aquilo como você superou, porque nesse momento as pessoas que nos ouvem por qualquer plataforma de podcast ou que nos assistem pelo nosso canal Alisson Gonçalves no YouTube podem receber essa mensagem, essa palavra de afeto, de acolhimento, mas também de estímulo, de incentivo, que foi real e possível para você. É real e é possível para quem nos acompanha e nos assiste nesse momento, para a gente poder encerrar esse nosso bate-papo com essa palavra sua, carinhosa e de motivação que você sempre tem para oferecer àqueles que estão perto. Eu queria fazer 2 intervenções. Uma, agradecer. Agradecer a você, toda a sua equipe. Dizer que, para mim, você continua sendo referência, continua sendo bússola, né? Gostaria muito que a gente tivesse diversos Alisson em torno da gente, que a gente pudesse crescer mais, aprender mais, dividir mais.
E uma outra é uma mensagem para a minha comunidade, né? E dizer o seguinte, gente, eu insisto, né, nessa frase importante que é: volta para sua comunidade para proteger o que os mais velhos construíram. Nós estamos perdendo nossa referência. Nossa referência como amigo, como pai, como irmão, como eleitor, que é muito importante a gente falar sobre isso. E aí eu não falo só com os maragos de pano. Com os maragos de pano eu falo de uma forma especial, porque eu sou daquele torrão, desse torrão chamado Maragogipe. Mas eu quero falar para toda a população baiana, brasileira. Nós precisamos escolher melhor os nossos dirigentes, principalmente os nossos parlamentares. Principalmente os nossos parlamentares. Da Câmara de Vereadores aí agora, que em outubro vocês vão votar. Pense bem em quem vocês vão votar. Na mulher, no homem que você vai votar. Isso vai fazer uma diferença gigantesca na vida dos nossos filhos, da nossa geração. E dizer para o povo Maragos de Pano: é hora de libertação, gente. É hora de libertação. Não adianta só no período do agosto a gente estar lendo as passagens bíblicas que diz assim: eis que vem um israelita de verdade, quando se refere a Natanael, a Bartolomeu. A gente precisa ter políticos de verdade em Maragogipe. E eu chamo vocês que participaram desse nosso podcast. Vamos colocar em prática os nossos discursos. Nós tivemos as experiências administrativa em nossa cidade. E Caetano Veloso fala muito bem sobre isso. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E você, Marago de Pano, sabe a dor e a delícia do que vocês estão passando nesse momento e sabe que podemos construir diferente e melhor. Valeu, Alisson. Coisa boa, meu irmão. Eu quero lembrar a você que o nosso podcast, neste período, esta temporada, tem a missão de levar até você um debate sobre a política. Rui Barbosa, o grande jurista baiano, já dizia que política e politicagem não se misturam, não se confundem, não se aproximam. Política é a arte de gerir o Estado. E esta temporada nós estamos trazendo histórias poderosas como a de Silvio Ataliba, de pessoas que superaram as suas dificuldades, as dificuldades do seu entorno e construíram uma história, uma carreira vitoriosa e de sucesso. E foi possível, foi real e foi possível para mim, foi real e foi possível para Silvio, é real e é possível para você também. Agora, para isso, você precisa sair da zona de conforto, porque a zona de conforto é um lugar extraordinário, é um lugar bom de estar, mas nada diferente acontece lá, porque o extraordinário acontece fora da zona de conforto. Então levanta, sai da cama, sai do sofá, retoma as suas listas de compromisso com você mesmo, faz um plano de ação, chama a gente aqui no @AlissonGonçalves, que a gente está preparado para encher você de dicas extraordinárias, potentes, que vão ajudar você na expansão e na transformação da sua mentalidade. Segue a gente no nosso canal no YouTube, você que é aí de Maragogipe, do Recôncavo, você que é da rede de Silvio Ataliba, que está acompanhando a gente, se inscreve aqui, ativa o sininho para você receber as notificações do conteúdo potente que nós temos preparado carinhosamente para entregar a você. E quero agradecer aos nossos parceiros, Jaque Corretora de Seguro, 17 anos no mercado, atuando em todos os ramos de seguro, seguro automotivo, residencial, seguro de vida, plano de saúde, consórcios e financiamentos, entre outros. Jaque Corretora de Seguros, há 17 anos, cuidando do seu patrimônio. Segue aí, @JaqueSeguroOficial. Também em nome de Sunflower Fashion Store, o lugar perfeito onde você encontra moda feminina com estilo único. Peças nacionais importadas, artigos originais, como bolsas, acessórios, semijoias exclusivas, pérolas e cristais. Um atendimento e uma assessoria exclusiva e personalizada para você. Segue aí o Instagram, @Sunflower Salvador. A Sunflower fica ali na Pituba e funciona de segunda a sábado, das 10 às 19 horas. Também, em nome de Odilon Santos Advocacia e Consultoria. Precisando de um assessoramento, precisando de um auxílio, precisando de orientação, segue aí o @odilon.santos, @odilon.santos.adv e o @odilon Santos.
Ataliba, querido amigo, meu irmão, muito obrigado. Você não queimou o dente, né? Você trouxe aqui o produto e ficou tímido diante das câmeras. Mas muito obrigado pela sua vinda, pela sua atenção, pela sua participação aqui conosco. Muito obrigado pelos ensinamentos, pelos aprendizados, e é um privilégio e um prazer poder tê-lo como amigo, poder chamá-lo de amigo e poder compartilhar e dividir experiências com você. Estarei lá, se Deus permitir, no dia 18 de agosto, na lavagem de São Bartolomeu. Vou levar meu CD, tá? Para me proteger. Se você não sabe, entra aí, pesquisa essa história para me proteger da parte profana, e certamente estaremos juntos na regata. Eu acho que a última vez que eu estive na regata foi em 2015. Não voltei mais, tem 9 anos, portanto. E esse ano pretendo voltar, estaremos juntos, meu irmão. Muito obrigado, né? Valeu, Alisson. Vamos para a luta. Deus te abençoe, ilumine sua caminhada. Espero que você possa voltar a governar aquela cidade para refazer os destinos e a história do seu povo e de sua gente. Governar junto com o povo. Forte abraço, meu irmão. Valeu, irmão.